Valdiano já está transmitindo? Ei, irmão Valdiano, já está transmitindo? Essa conversa toda aqui? Então tá bom. Vamos ficar de pé, amados irmãos. Vamos começar pedindo a Deus graça. Hoje com certeza será uma aula excelente, porque o Senhor deu muita graça para construí-la, para formar esse entendimento. Muita graça, muita graça. Sou muito grato a Deus. Não é só uma resposta, porque tem que dar uma resposta. É entendimento. Entendimento é tudo, irmãos. Ter entendimento é tudo. Então o Senhor nos deu bastante entendimento para construir essa aula. Ela está fluida, ela está coerente, ela está bem centrada na palavra. Maravilhoso. Amém? Vamos pedir a Deus que nos abençoe o entendimento. Tudo que queremos é entendimento, amém? Então vai ser assim, você vai entender muita coisa boa hoje. Levante sua destra ao céu. Vamos declarar nossa dependência de Deus. Santo Deus, louvado seja o teu nome. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Deus, na beleza da tua santidade, da tua majestade e do teu poder. Não há outro como tu, meu Deus, senão o teu Filho Jesus, a quem o Senhor deu todo o seu poder. Os 7 Espíritos que estão nele, que o Senhor entregou a ele. Louvado seja o nosso Deus e Pai. Louvado seja o nosso Senhor, Salvador e Rei Jesus Cristo, que ama e cuida da sua igreja. E nos foi dada a graça de ver parte desse corpo da igreja de Jesus Cristo na terra. E o Senhor nos abre o entendimento pelo teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que vai ser ministrada essa manhã. Que ela possa constituir no coração dos teus servos a construção da verdade. Uma verdade pautada na tua palavra, completamente alicerçada, para a glória do teu nome, para a nossa vitória. O que não é teu, tira do nosso coração, Senhor. E o que é teu, firma, marca com ponteiro no nosso coração. Em nome de Jesus, dá graça ao vaso que fala contigo nessa manhã, para que seja vaso desobstruído para o fluir da tua palavra. Em nome de Jesus, repreendemos também todo espírito contrário a essa reunião. No nome poderoso de Jesus. Não tem lugar aqui qualquer espírito contrário. Somente o Espírito do Senhor. Somente o Espírito da verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Vamos lá, vamos começar. Muito bem. 18ª aula. Ortodoxia da Igreja Primitiva versus tradição teológica. Hoje eu vou pautar a aula mais na palavra do que na Igreja Primitiva. Amém? Mas é necessário que assim seja. O tema é esse: corpo, alma, espírito e o Espírito Santo. Então vamos lá. Logo no título já vemos quantas partes do homem aí. Oi? 3. Corpo, alma, espírito. Isso é do homem. E aqui? De Deus. Amém? Aqui é a parte de Deus. Aqui é a parte do homem. Mas vamos construir isso bem devagarinho. Vamos lá, avança para mim, por favor, Marcelo. Nesta lição analisaremos à luz da Bíblia a quase insondável e complexa composição do ser humano e veremos as suas sutis diferentes partes que formam o todo. Basicamente, existem 2 linhas interpretativas. A primeira, dicotomia. Dicotomia, a palavra, o prefixo di aqui é 2. Então, a teologia, ela pensa no ser humano dessas 2 maneiras. Ou dicotomia, 2. E tricotomia, 3. Essa é a questão. São 2 partes ou são 3 partes? Então, vamos analisar tudo isso. Na dicotomia, vê o corpo com a parte física, a parte externa,
e a alma, alternando com o espírito como sinônimo da parte imaterial ou espiritual do homem. Na tricotomia, vê o corpo como parte material e a alma imaterial e centro do ser psíquico, tendo ainda o espírito humano que tange o que é espiritual. Vou tentar resumir isso aí para vocês. Na verdade, tudo que estudei, pesquisei, vi outros pregadores, ensinadores falando sobre isso, os dicotomistas, que creem que só são duas partes, não entram muito em conflito com os tricotomistas, que pensam que são em três partes. Não há conflito. Amém? Apenas que os dicotomistas não esmiuçam muito a diferença entre alma e espírito. E os tricotomistas, eles fazem questão de separar essas duas coisas. Mas o ser humano é essa complexidade toda. Não é uma coisa que você possa botar numa lupa ou passar numa máquina e separar essas partes. Não tem como separar. Amém? A nível de entendimento, a palavra nos dá alguma luz. Mas não há conflito entre dicotomistas e tricotomistas. Amém? Vamos bem devagarinho. Aqui tem uma ilustração de cara, né? A primeira parte do homem aqui, o corpo, soma no grego. A parte carnal, o homem físico. A segunda parte, o psique, que é a alma. E a terceira parte, pneuma, que é o espírito, o homem espiritual. Nós vamos entrar em cada detalhe desse conforme a aula for andando. Vamos lá. Para basear a nossa análise, nós vamos pegar também um pouquinho de palavras no original, tanto no hebraico como no grego. Então, fiz uma questão de pesquisar isso bem bonitinho para vocês. Quanto ao corpo físico, não há muito o que especular ou questionar. Alguém tem dúvida que nós somos corpo, irmão? Temos corpo? Não, né? Pelo amor de Deus. Então não há muito o que falar sobre corpo. Corpo é corpo. É a parte física. Então os órgãos, né? A parte tangível, material do homem. Vou falar mais adiante. Onde é que fica dentro do homem, né? Mas não há muito que prescutar sobre corpo, né? É a parte exterior do homem que possui sentidos táteis e perceptivos. Visão, paladar, olfato, audição e por aí vai. É com essa parte externa que nós tangemos as coisas do mundo físico. Não é isso? Sem dúvidas, o corpo plasmado do barro da terra só passou a ter vida quando Deus lhe deu fôlego de vida ou a alma. Tem até uma ilustraçãozinha bacana aqui, ó. Adão sendo formado do pó aqui, dá para ver? O homem deitado aqui seria Adão. Nessa ilustração, está cortada ali em cima, mas o autor dessa imagem colocou Jesus ali, pré-encarnado. Eu não vou por aí, né, irmão? Ainda que o Logos tenha participado da feitura do homem, não era um homem de carne, osso, barba, bigode. Aí eu cortei a imagem ali, só para ter a noção de que é o Senhor que está levantando o homem do barro, plasmando seu formato. Esse corpo aqui inerte ainda não é o homem propriamente dito. É só a matéria. Quando é que isso aqui se torna homem? Em sua plenitude. Quando Deus coloca nele o fôlego da vida. Gênesis 2:7. Vamos ler junto com o pastor, vamos lá. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou as narinas o fôlego, a palavra chamar no grego, ó. Grego não, hebraico, de vida. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. A palavra nefesh shai aqui, ó. Nefesh é alma. Tá certo? Olha só que coisa interessante. Deus forma o homem do pó da terra, a parte material, mas não diz o texto que o homem passou a ser corpo vivente. Entenderam? Depois que junta a parte do fôlego de vida no corpo,
O homem é designado como o quê? Alma vivente. Há muita discussão no meio teológico aí, se o homem é corpo ou ele tem corpo. O homem é alma ou ele tem alma. Qual é a diferença? Tem diferença. Quem vem primeiro? Ovo a galinha, né? Qual é o centro dele? Qual é a parte mais importante? Eu acho que se para você conformar o corpo, você precisa de um modelo. O modelo existe. Então, o modelo seria algo. Não, o modelo está falando do corpo, o corpo é parte exterior. Então, Esse corpo sem alma tem algum valor, irmãos? É um complemento, é uma junção dos dois. Você falou o modelo é copiado de uma outra forma. é para dar a forma do corpo, mas a alma com a carne vai fazer. Isso aí, que vai formar um homem. Estou querendo mostrar a vocês que depois de unir a parte física com a parte espiritual, né, a parte imaterial, o homem é chamado o quê? Alma vivente. E vai ser sempre uma alma vivente. Nós vimos na semana passada, no estudo 17, que a alma é o quê, irmãos? Eterna, imortal. Já o corpo é imortal? Não, é perecível. O corpo tanto é perecível que do pó saiu e do pó volta. E para o pó volta. O que não é perecível é a alma. Ok? Todo mundo entendeu? Já é o espírito? Não. Não. A palavra espírito é bem clara no hebraico. É ruar. Aqui é chamar. Só fôlego. É fôlego mesmo. Hálito. É o ar, né? A ideia de ar. Está respirando. É a questão da criação. O que Deus fez? Deus formou o homem, né? O homem forte. Depois ele soprou e fôlego da vida. Fôlego da vida. Vamos separar a palavra fôlego da vida, chamar da palavra ruar. E mesmo a palavra ruar, vocês vão aprender hoje, que ela não é o Espírito Santo de Deus. Entendam isso em nome de Jesus. Deus colocar a essência do homem ali não torna ele possuidor do Espírito Santo. Tem gente que confunde. É ruar é o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo é ruar HaKodesh. Esse é santo. O do homem não é HaKodesh, o santo. Entenderam? É uma diferença. Espírito somente é ruar. Espírito de Deus é ruar HaKodesh. É diferente. Tem o fôlego de vida, mas não tem o Espírito Santo, todo ser humano. Nem todo animal. Inclusive, essa palavra ruar vai ser usada até para todo ser animado. Bom, hoje nós vamos entrar mais fundo nessas questões etimológicas. É um adjetivo, então, né? Esse complemento. O HaKodesh é o santo. Não é? É um adjetivo qualificativo, que qualifica que espírito é esse. Então vamos lá, nota exegética. Vamos entrar nas questões textuais, né, do estudo da palavra no original. Em hebraico, alma é nefesh. Está lá a palavra nefesh, vocês viram lá na frente. Está ela aqui em hebraico, bonitinho. Ó. Se lê da direita para a esquerda. Então começa a palavra aqui, termina aqui nesse shin aqui. Essa letra shin aqui. Nefesh. Isso é alma em hebraico. Nefesh, está lá bonitinho na sua folha também, que significa alma, essência da vida, ego, pessoa, é o que define um ser. A aplicação dependerá do contexto, mas diz respeito ao ser interior vivo. Está bem explicadinho. Tem alguém com dificuldade? Não, né? Até aqui não. Agora vem a palavra espírito, que é o ruach. Ruach. Na verdade, as palavras em hebraico elas são uma onomatopeia. O que é onomatopeia? Onomatopeia é a representação gráfica do som. Lembram? Só os mais antigos, que têm mais de 50 anos. Do Batman, da década de 60?
Dava aquele pô, cresce. Lembra disso? Esse barulho aí é a onomatopeia. Só os antigos. Quem não novinho igual você não sabe o que é isso que eu estou falando, não. Vocês não viram o Batman e Robin, não, né? Ah, me poupa aí. Me poupa que eu conheço todos vocês. Só dei um exemplo. O som escrito, tipificado, é uma onomatopeia. As palavras em hebraico são assim, onomatopeicas. Ficou feio, né, irmão? Mas é isso mesmo. Eles tentam exprimir o que é a coisa pelo som que ela faz. Então, o ruar é mais ou menos como se fosse um sopro assim. Ruash. Entenderam? Como se fosse o som do vento, do ar. Então está lá a palavra ruash. Vento significa ar, respiração, ânimo, força. No que concerne ao homem, a palavra ruar se refere à vida como um sinônimo em paralelismo com o nefesh. Agora presta bastante atenção. Vou explicar. No hebraico, na antiga aliança, até Jesus vir, os judeus receberam todas as escrituras. Não há muita diferença entre ruá e nefesh. É em paralelismo por quê? Porque em muitas passagens, tanto vai falar nefesh, como vai falar ruá, e quase que como sinônimo. Não é no Antigo Testamento que nós vemos diferença. Nós vemos maior diferença no Novo Testamento. Tem uma explicação para isso. A explicação é a seguinte: para o povo hebreu, para os judeus, o homem não é pensado da maneira como o Ocidente pensa. Nós pensamos, dividimos todas as partes. No pensamento judaico, eles pensam só duas coisas: o homem interior e o homem exterior. O homem como ele é por dentro e o homem como ele é visto por fora, como as pessoas o veem. Esse é o pensamento hebraico. Entenderam? Paulo usa esse mesmo conceito quando ele fala de homem interior e homem exterior. É o mesmo conceito hebraico. Então, é como eu penso que sou do lado de dentro e como as pessoas pensam que eu sou me olhando do lado de fora. Esse é o conceito hebraico, é diferente. O conceito grego, né, vai esmiuçar mais essa questão aí das diferenças. Então, no Antigo Testamento, na verdade, nefesh e ruach quase que funcionam como sinônimos. Não há uma explicação definida de diferença entre essas duas partes. Faz parte do homem, mas não explica muito claramente. Isso é interessante, porque na semana passada eu falei a vocês que Deus foi entregando a revelação gradativamente. E é óbvio que o Antigo Testamento tem menos revelação. Eu não falei menos verdade. Falei menos o quê? Revelação. Deus falou tudo o que tinha que falar no Antigo Testamento. Só que foi em mistério. Onde a sabedoria começou a ser revelada? No Novo Testamento. Por isso o Antigo e o Novo são interdependentes. Você não pode jogar o Antigo fora. Tudo que foi dito por Deus está no Antigo. De importante. Mas o Novo traz a luz para aquilo que estava em oculto no Antigo. Precisa dos dois. É a charada e a resposta da charada. Se eu contar uma charada para vocês e não der qual é a resposta, vocês vão ficar boiando. Se eu der só a resposta sem a charada, não faz sentido. Tem que ter a charada e a resposta da charada. Amém? Pastor Sérgio contava uma charada ilustrativa, eu não lembro direito. Como é que era do negócio numa noite de chuva, quanto mais chovia... tem que começar assim. Eram 3 pintinhos. Olha a charada que o pastor inventou. Eram 3 pintinhos. Santa Maria, Pinta, e o terceiro está dentro dessa charadinha que eu vou colocar aqui agora. Quanto mais chovia, mais relampeava. Qual é o nome do terceiro pinto? Vocês pegaram fácil. Relã. Eu falo primeiro Santa Maria, Pinta, você pensa logo em Nina, que é os 3 barcos, né? Mas na charada está dentro. Quanto mais chovia, mais relampeava. A resposta está dentro da charada.
Mas tem gente que não pegou. Pegou de primeiro? Tu não pegou? Tem gente que boiou. O nome do pintinho estava na frase. Relampeava. Então, essa é a maneira de Deus falar a verdade, mas não deixar claro no Antigo Testamento. Ele fala, mas em mistério, com charadas, com palavras enigmáticas. E aí vem o Novo Testamento e lê essas passagens, esclarecendo, jogando luz, dando a chave do entendimento. Por isso é intercambiável e é complementar o Antigo e o Novo Testamento. Amém? Então não tem nada de errado eu falar aqui a vocês que no Antigo Testamento não havia muita clareza em relação à diferença entre alma e espírito. Espírito do homem. Não estou falando do Espírito de Deus, não. Dá um exemplo aqui, ó, bacana no texto bíblico, ó, Isaías 26, verso 9. Vamos ler todos juntos? Com a minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Qual é a diferença que você vê nesta expressão inicial? Com a minha alma suspiro, com o meu espírito dentro de mim. Vê alguma diferença notável? Sim. Eu não vejo. Notável? Uma diferença muito grande? Contrastando, assim, contrastando? Não. Parece ser a mesma coisa. Não parece ser a mesma coisa? Os dois anseiam por Deus, né? Os dois, tanto a alma quanto o espírito. A alma e o espírito dentro de você, dentro da pessoa. Quem está ansiando por Deus? A alma e o espírito. Certo? Não há uma separação nítida entre a alma do homem e o espírito dentro dele. A alma e o espírito anseiam por Deus. Vamos explicar. A alma não. A alma pensa em outra coisa. O espírito pensa em outra. Não existe isso. É os dois juntos dentro do homem ansiando por Deus. Diga, varão. Vocês vão participar menos hoje, que hoje é mais ouvir do que falar. Hein? Diga. Depende especial. É. Ele sai da boca de Deus. A vida. Vida. Pensa nisso como vida, não como o Espírito Santo. Os judeus se referiam quando falavam do nome de Deus, não tem nome, ele era, sabemos o que É. Mas, Ruach, no Espírito, no Deus. Não, você está confundindo. Eu expliquei isso no começo da aula. Ruach é qualquer fôlego de vida. É qualquer fôlego, até dos animais. A gente está acostumado a ouvir essa palavra associada a Deus. Quando for Deus, tem que ter o complemento. Ha-Kodesh. Espírito do Santo. Ou Espírito o Santo. Entendeu? Não. Quando se referir a Deus, se refere a Ruach Ha-Kodesh. Quando se referir a qualquer espírito é só Ruach. Entendeu? Aqui é Ruach. E aqui é Nefesh. Perdão, troquei Nefesh, Ruach. Amém? Todo mundo entendeu? Olhando para esse texto, dá para ver muita diferença? Não. É a parte dentro do ser humano. Avança aí para mim. Vamos ver mais exemplos. O Ruach relativo ao homem, em hebraico é usado como se referindo à sua mente ou humor. Ou seja, seria o pensamento do homem. Presta atenção agora, que nessas passagens, Ruach foi usado como sinônimo de humor. E humor é o estado de espírito do homem. Ok? Nós estamos entendendo até aqui? Você está nervoso, você está cansado, você está feliz, isso é o estado de espírito. A gente chama em português de estado de espírito. A palavra que vai ser usada no hebraico é Ruach. E olha que contextos interessantes. Josué 2:11. Vamos ler comigo? Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração. E em ninguém mais há...
ânimo. A palavra ânimo em português, ruach. Ruach agora está sendo traduzido como ânimo, que é um estado de espírito, não é? Você está animado, você está desanimado. Isso é um estado de espírito. Quantos entenderam? Isso vai quebrar muitos paradigmas na mente de vocês. Estão acostumados com o ruach só ligado a Deus, como o varão colocou. Ruach está sendo dito aqui como o ânimo do ser humano. Já tinham observado o ruach dessa maneira alguma vez? Nem eu. Por isso que eu falei que Deus conduziu tudo. Entenderam? Olha só, Eclesiastes 10, 4. Vamos ler de novo. Levantando-se contra ti a ruach. Indignação é o quê? É o estado de espírito do homem. Do governador, o governador estava irado. Não deixe o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ruach usado como para exprimir o estado do espírito humano. Agora vamos lá. Segundo os teólogos, eles fazem uma divisão que eu não concordo muito plenamente. Que a alma seria a sede dos sentimentos. E que o espírito humano seria a sede das coisas mais elevadas que tangem a Deus. No entanto, a palavra ruach aqui, não nefesh, está sendo usada para exprimir o quê? Sentimentos. Sentimentos provêm da onde? Da alma. O coração é a parte, digamos assim, física que expressa isso. Mas sai da onde nossos sentimentos? Da alma. E aqui no caso está sendo usado ruach e não nefesh. Quantos entenderam? Já passando aí, vamos. Diga, mulher de Deus. Não, aqui o português fez ânimo sereno, mas eu olhei no original, na verdade não é bem isso aqui não. Aqui parece ser mais para ruach do que para ali. Mas aqui a palavra no original hebraico é outra palavra. Em português colocaram ânimo sereno. Se você pesquisar aqui, não vai ser ânimo. Não me fez. Parecia, né? Parecia, né? Porém não é. Não é acréscimo não. É a tradução em português. O que acontece, irmãos? Já expliquei isso em outras aulas para vocês. As nossas traduções, elas seguem um padrão de semântica em português. No hebraico não é assim. No hebraico fala uma frase de uma maneira construída de maneira diferente. Nós, em português, nos preocupamos com a beleza da forma. Eles falam de uma maneira diferente. Se fosse traduzido ao pé da letra como está no hebraico, em português, a leitura seria difícil para nós. As palavras iam ficar meio truncadas, as frases não tão claras. Por isso, em português, os tradutores acrescentam ou melhoram ali para ficar mais palatável para o nosso entendimento. Entenderam? Eu vou dar um exemplo. Quando o hebraico quer enfatizar uma coisa mais forte, ele repete a mesma palavra. Fala duas vezes a mesma palavra na mesma frase, é ênfase. Jesus usou isso. Amém, amém. Traduzido na sua Bíblia, em verdade, em verdade. Por que repete em verdade, em verdade? É a maneira hebraica de pensar. Quando quer enfatizar, repete duas vezes a mesma palavra, na mesma frase. Entenderam? Então você vai olhar no original, não é em verdade, é amém, amém. Ou então o correlato disso. Então, em português, para não ficar essas repetições, aí a gente dá uma melhorada, para ficar mais fluido, mas às vezes fica assim errado. Aqui não é ânimo sereno, que é outra palavra, outro contexto completamente diferente. Quem mais vai fazer pergunta? Diga. Essa alma, desde que entendida, que seja o ânimo de vida. Não a alma humana, o ânimo de vida, o fôlego de vida. Voltando para o fôlego de vida. Entendeu? Fôlego de vida. Fôlego de vida. Não é a alma no sentido que o homem tem alma.
Que aí teria que tornar a alma do animal também imortal. E aí teria que ter um paraíso para os animais que já morreram. O que vocês acham? Doideira. Você sabe quantos mosquitos há no mundo? Vocês sabem quantos peixes há no mar? É incontável, são bilhões e bilhões de animais. Imagina se todo que morre tivesse um lugar para a alma deles ir também. O paraíso dos animais seria muito maior do que dos homens. Teriam, sei lá, 4 trilhões de almas lá esperando lá para ressuscitar. E teria que ressuscitar ainda por cima, né? No reino. Mas aí são animais, não são. Não vamos entrar nesse mérito, eu estou explicando que não tem alma para o animal perene. É só aquele fôlego de vida, aquela programação, acabou. A alma eterna é de homem. No Novo Testamento, Maria alude tanto a sua alma como o seu espírito em paralelo. Continuamos pensando aqui como o hebraico pensa. Em paralelo. Na mesma frase. Lucas 1, esse é famoso, né, irmão? É o cântico de Maria depois que sabe que vai ser mãe de Salvador. Vamos ler juntos? Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Alguma diferença gritante entre alma e espírito ali, irmão? Agora aqui já não é mais nefesto, que é no Novo Testamento. Eu vou apresentar as palavras aqui, ó. Psique, que é alma, no grego, e pneuma, que é o mesmo ruar. Em grego é pneuma. Então presta atenção. Olhando só para o texto, vê muita diferença? Quando vai adorar, o que está adorando? Alma e espírito. A alma que está engrandecendo. Se fosse aquela separação rígida, né? Só o espírito pode tanger a Deus. A alma não. Se fosse assim, a alma não estaria regozijando da revelação do anjo Gabriel. Como estou entendendo? Tanto a alma como o espírito de Maria adoraram, regozijaram. Tudo isso para você entender que essa divisão tão rígida não existe. Não é rígida essa divisão. Entendeu? Não é setorizado o homem. Só a palavra faz essa divisão. Só. E uma única passagem em toda a Bíblia. E ela discerne. Ela não separa no sentido de cortar um para um lado, cortar para o outro. Então vamos chegar lá. Eu estou construindo devagarinho. Eu falei que é tudo gradativo para a gente poder chegar no entendimento. Amém? Mostrei a vocês que no Antigo Testamento, alma e espírito trabalham juntas. Trabalham juntas e aparecem em paralelo. Não é isso que vimos até agora em todos os textos? Tem, porque acrescenta mais detalhes sobre o espírito do homem. É a revelação que tem mais no Novo Testamento do que não tem no Antigo Testamento. Não creio que seja influência, seja mais luz, mais revelação, só isso. Como eu disse, os hebreus pensavam em homem interior, homem exterior e só. Só isso. Tem dentro, tem fora. Só isso. Não ficava especulando. E dentro? Como é que é a parte de dentro? Não ficava especulando isso. Tem dentro, tem fora. Aqui no grego a gente vai ver algumas nuances diferentes. Mas ainda assim, estamos agora no Novo Testamento, estamos agora analisando no grego, e para mim, alma e espírito trabalham em consonância. Concordam ou discordam? Está trabalhando junto? Essa adoração de Maria está saindo da alma ou do espírito? Poder sobre a alma. Aonde é que tem essa ênfase de poder? Isso é a partir de um conceito, não do texto. Para você falar isso em cima do texto, tem que dizer onde está a palavra que dá poder do Espírito sobre a alma. No texto. Entenda uma coisa, querido. Nós temos muitos conceitos. Ok? Você, durante a sua jornada cristã, você vai recebendo informações, pregações, palestras, vídeos. Você aprende conceitos. Mas os conceitos têm que estar atrelados ao quê para ser verídico? À palavra.
O conceito não prevalece sobre a palavra. O que prevalece é a palavra. A palavra gera o conceito, mas o conceito que nós formamos não pode prevalecer sobre a palavra. Entenderam? Eu não posso pegar um conceito que já está estabelecido na minha mente e dizer assim, agora eu vou achar uma palavra que endossa o meu conceito. E você pode não achar. Tem que partir do texto para o conceito. Se o texto está mostrando um paralelismo, e não uma oposição, nem supremacia do Espírito sobre a alma, é só isso que nós temos para analisar. Amém? Não podemos complicar mais do que o texto permite. Fala, estou deixando vocês tirarem dúvida, mas vocês têm que estar ouvindo mais do que falando. Ouve. A alma, aqui que a vida, né? Então, vamos lá, aqui conhecemos por alma, que no espanhol, português, vamos lá. A alma é algo imaterial que não tem corpo. Não é verdade? Então vamos ver o ser, o espírito. E o espírito tem corpo? Uma alma. A alma é o penante, vamos dizer assim. É um ânimo. Mas a alma não tem corpo. E o espírito do homem tem corpo? Então, o ser humano, percebendo a verdade que eu estou explicando, que a alma é o destino que é a vida. Sim. Então o ser humano tem a alma, o nome de alma, que é a vida, e o espírito dele, como ser humano, presença, a essência de si. É isso? E qual é a diferença do que você falou entre alma e espírito? A alma, a alma é algo que não tem corpo. E o espírito tem corpo? Sabe o que você está fazendo? Seu pensamento está randônico. Está aí voltando no mesmo lugar. Alma não tem corpo. A essência do homem também tem espírito. O espírito tem corpo? Não, os dois não têm corpo. A alma é a essência da pessoa. E o espírito também. Mas os dois seres um. Quem falou que são seres? É um ser só que tem alma e espírito. Não, mas ele usou a palavra seres no plural. Não existem dois seres. É um ser composto de alma, corpo e espírito. Vocês estão personalizando as partes de um homem só. Não personalizando, pastor. Eu entendo que a alma é a essência da pessoa. Sim. O código de vida de Deus que nos dá esse raciocínio. Você não está conseguindo explicar, é o espírito do homem. Não, você está falando aqui sobre a alma e o espírito. Então diz Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito, tu está falando o espírito que é falando do Espírito Santo que entrou. Não. Meu espírito. Meu pessoal, não é o Espírito Santo. O espírito é a essência, a alma é o quê? Nós vamos chegar lá. Eles são equivalentes, os dois. Equivalente e paralelo. Perceba bem. Vocês estão acostumados, volta a bater na tecla desde o começo da aula. Estão acostumados a ouvir espírito e ligar a Deus. Estão acostumados a ouvir ruá e ligar a Deus. Pneuma e ligar a Deus. Lógico que toda a vida provém de Deus. Qual é a origem de todas essas palavras? Toda essa essência e tudo mais? Deus. Mas não o Espírito Santo de Deus. Não confunda meu espírito com o Espírito Santo de Deus. É o espírito dela, Maria. É a alma dela, Maria. Minha alma e meu espírito adoram o Senhor. É isso que ela está dizendo. Ela não falou que o Espírito Santo dentro de mim adora a Deus. Ai, Jeová, vamos lá. Era mais para você, eu estou construindo, era mais para vocês ouvirem e depois perguntar. Mas vocês estão perguntando antes de ouvir. Vamos lá, vamos ver a pergunta. Eles querem chegar já no... Sabe onde ele quer chegar? No final da aula. Esse que é o problema. Ele já sabe. Mas eu estou construindo ainda. Calma. Muita calma nessa hora. Para todo mundo chegar no mesmo entendimento, nós temos que ir construindo. Não adianta vocês terem no quarto slide já quer saber qual é o recheio do bolo. Não adianta, não é assim que funciona. Vamos lá, vamos devagarinho. Eu não li aqui com vocês, só para fixar, tá, os termos. Fixar os termos. Nota exegética. Alma em grego, aqui, ó, psique. Que dá em português a palavra psique, psicológico, a parte psíquica. Ok? Aqui é a palavra bonitinha em grego aqui, ó.
Agora se lê da esquerda para a direita, como em português. Aqui um pi aqui, um y, que ri, e um epsilon aqui no final. Pisque. Isso é alma em grego. Que é o equivalente ao qual do hebraico? Nefesh. Nefesh, pisque é a mesma coisa. Só troca o idioma. Respiração, fôlego de vida, alma, sede de sentimento. E a palavra pneuma é equivalente a qual do hebraico? Ruach. Ruach. Pneuma, a mesma coisa. Espírito, vento, sopro, respiração, alma humana, espírito racional. Presta atenção. Espírito racional que pensa está ligado a pneuma. E a palavra usada ali é pneuma. Meu pneuma, que pensa. Essas designações aqui eu tirei do melhor dicionário que eu tenho, melhor dicionário bíblico que eu tenho, chama Dicionário Vine. V-I-N-E. Excelente dicionário Vine. Por que ele é excelente? As Bíblias comentadas às vezes são tendenciosas. Dependendo da denominação, puxa para um lado, puxa para o outro. Mas esse dicionário Vine, ele analisa, o erudito que escreveu esse dicionário Vine, ele analisa os termos conforme a cultura do povo hebraico e conforme a cultura do povo grego da época. Ele vai mais longe. Vocês vão ver como é que ele repreende quem traduz Sheol errado, como sepultura. Ele repreende no escrito dele lá. Está errado, completamente equivocado. É mundo dos mortos. Então eu aconselho, eu ia estar tentando trazer, mas ele é grandão. Dicionário Vine. Definições mais, digamos assim, corretas, menos tendenciosas. Eu acho melhor. O problema é o seguinte, ele não tem todos os verbetes. Ele é grosso assim, mas tem um certo número de palavras, não tem todas as palavras. Eu preciso dizer uma palavra que a gente usa hoje. Sai dessa palavra aí. A raiz é essa. Que é tratar do quê? Da mente ou alma. Você trata a mente ou a sua alma. Vamos fazer todo mundo chegar junto no meu entendimento. Vamos lá, avança aí para mim. Não é essa divisão clara, irmão. É isso que eu estou falando. No Antigo Testamento você não vai achar divisão clara nenhuma. Zero. Só paralelismos. No Novo Testamento, ainda que fale do espírito do homem, não há uma definição. O espírito do homem setoriza esse tipo de comportamento. A alma setoriza esse outro comportamento. Você não vai achar isso na sua Bíblia em lugar nenhum. Ok? Só a citação do espírito do homem. Temos que olhar para os textos e tentar apreender do texto qual é a aplicação dessa diferença aí. Que é absolutamente sutil. Mas vamos lá, vamos devagar. O Espírito Santo no Espírito humano. Agora vai entrar o ingrediente do Espírito Santo. O Hakodesh, ou no Novo Testamento, Pneuma Hagion. Vamos lá. Se no Antigo Testamento não é clara a diferença entre alma e espírito, as revelações do Novo Testamento lançam um pouco mais de luz na questão. O apóstolo Paulo revelou que o homem é composto de corpo exterior, alma, homem interior, e espírito humano. Ele acrescentou mais um detalhe, que Maria falou ali, né, do seu espírito. 1 Coríntios 2, 11 e 12. Vamos ler juntos? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Senão o que, irmãos? O seu próprio espírito que nele está. Uma pergunta até retórica. Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O Espírito do próprio Deus, que nele está também. Está começando a chegar lá? Paulo acrescenta o Espírito do próprio homem, e ele dá uma dica aqui. O que é esse Espírito do próprio homem?
Qual é a função dele? Qual é a capacidade desse espírito do próprio homem? Não parta do conceito, passa do texto. Está aqui no texto, não passam do conceito externo. Tá? Olha para o texto e tenta achar no texto a resposta. Quando vocês analisam o que eu estou falando, vocês partem do que vocês já têm. Eu estou dizendo assim, esqueçam o conceito que você já tem formado, e quando analisar o que eu estou falando, analisa dentro do texto que está aqui diante de vocês. A resposta está no texto. A pergunta que foi Paulo que fez. Olha só, vou de novo. Está até em cores diferentes para vocês fazerem a análise. Não está em cor diferente? Porque qual dos homens, o que, irmão? Sabe. Sabe a capacidade do quê? De conhecer, de entender. Correto? As coisas do homem. Senão seu próprio espírito. Seus próprios espíritos, então, é para fazer o quê? Isso é uma técnica de hermenêutica. Você está vendo o entendimento a partir do próprio texto. A Bíblia explica a própria Bíblia, sem conceitos externos. No texto, para que serve o espírito do homem? Para saber as coisas do homem. Está correto aqui? Também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito próprio Deus. Assim como é uma comparação. Assim como Deus, não é? Tem seu Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus sabe tudo que é sobrenatural, porque é próprio de Deus. Assim o homem tem o seu próprio Espírito do homem, que sabe coisas do homem. A comparação é essa. Aqui não é mencionada a alma. Mas dá para a gente chegar mais perto da resposta, não dá? Não dá para chegar mais perto por esse texto? Para que serve esse espírito do homem? Para saber coisas do homem. Para saber parte da capacidade de quê? De discernir, de entendimento. Correto? Verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Agora, irmãos, entra aqui o componente externo. Nenhum de nós nasceu com o Espírito Santo. Nenhum. Recebemos no decorrer da nossa vida. Quando impulsionados pelo próprio chamado de Deus, fomos até Cristo. E aí fomos ungidos com o Espírito Santo. Você recebeu depois, externo, Espírito que vem de Deus. Ok? Para quê? Está aqui em vermelhinho aqui, ó. Para que recebeu o Espírito Santo? Para que conheçamos. Conheçamos é a capacidade de quê? Discernir, de pensar. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. A revelação vem através do Espírito de Deus. Ou seja, conhecer as coisas de Deus. Conhecer as coisas de Deus, que sem esse Espírito externo que vem de Deus, não conseguiríamos conhecer. Entenderam? Amém. O espírito do mundo é o espírito da desobediência que atua em todos os homens. O homem caído só anda pela sua alma e influenciado por esse mundo tenebroso. O espírito do mundo é o que está no mundo. O Paulo diz, espírito da desobediência. O contrário daquilo que nós somos hoje. Vou dar um exemplo. Por que você no mundo você bebia? Por que você fumava? Por que você caía na gandaia? Por que você mentia? Além da sua alma, há um contexto exterior influenciando, não é? Onde nós aprendemos a fazer tudo e somos PhD em maldade antes de vir a Cristo. Aprendemos tudo de ruim.
caso, então tem uma congregação que testifica. Nós vamos chegar lá. Exatamente, vamos chegar lá. Eu estou mastigando com vocês aqui um dos textos mais objetivos para nos dar uma sugestão do que é o espírito humano. Para que serve o espírito humano? Para saber. Amém? O espírito humano serve para saber. Para conhecer. E veja bem que não é conhecer as coisas de Deus que está sendo dito aqui, mas conhecer as coisas do homem. O que é as coisas do homem? Isso é uma boa pergunta, que ninguém fez. As coisas do homem que se aprende. É nada que preste. É verdade, mas a depravação humana é o saber, sabedoria. O que o homem tem de sabedoria mesmo sem Deus? Mesmo sem estar conectado com Deus? A ciência, o conhecimento, as matemáticas, tudo que existe, isso aí, a ciência de modo geral, a parte intelectual. Como é que eles aprenderam a fazer esse celular que está na sua mão aí? Esse computador minúsculo aí. Então o espírito é um atributo da alma, dos caras do conhecimento, dos pais de Deus, o tributo da alma é forte. Não. Nesse sentido, no caso, seria a alma. A alma tem espírito? Nesse sentido aí, a alma. Porque não ligada a conhecimento. A alma ela tanto sofre influência do espírito como o espírito. Eu acho que ela é um intermediário. Vou avançar. Agora embolou de novo. Eu estava conseguindo separar, agora já começou a juntar. Vamos lá. Paulo dá a entender que o espírito do homem serve para quê? Para saber as coisas do homem. Ou seja, a parte o quê? Mental. Intelectiva. Intelectual. O Espírito de Deus vem atuar nesta parte, iluminando os olhos do coração, que na Bíblia é a mente. Na Bíblia, o centro de pensamento humano, das decisões, é no coração. Vamos desambiguar isso, tirar a ambiguidade. Em português moderno, coração é o quê? Essa bomba hidráulica aqui do peito, que só serve tão somente para bombear sangue para o seu corpo. Só isso. Mais nada. Mas você vai encontrar crentes que atribuem a capacidade de pensar ao coração. A capacidade de raciocinar ao coração do peito. E se você perguntar para um crente, onde é que está o Senhor Jesus dentro de você? Ele está no meu coração. Aí bota Jesus aqui no peito, na bomba hidráulica. Na Bíblia, a sede do homem, o coração, a cardia em grego, é aqui, ó, é o cérebro. Não vai usar a palavra cérebro na Nova Aliança, no grego. Mas é onde saem os pensamentos. Cardia está ligado a pensamento, ao centro da decisão. Como ninguém pensa com o órgão do peito, obviamente, qual é o coração da Bíblia? A mente é abstrato. A mente está dentro de que órgão? Aqui, ó. No cérebro. Tem até um corinho que fala que... Meu Deus está no céu... Também no meu coração. O do mundo está morto, conheço. Mas o meu ressuscitou. Olha só que coisa doida. A gente diz que... Você fala assim... Quem vai morar no céu, põe a mão no coração. O cara bota a mão aqui. 2 erros. Não vai morar no céu e coração não é aqui. É aqui. É a liderança que a gente tem. É, os conceitos que passam para a gente tortinhos. Fala. Guarda o seu coração e guardar as suas. Sim, de todas as coisas que se deve guardar, guarda o coração. Porque dela procede as saídas da vida, ou as fontes da vida.
As decisões, sai da onde? Sai daqui, ó. Nunca daqui, irmãos. Esqueça essa romantização do coração. Certo? Isso é romantizar. É aqui a sede do homem. Está na caixa craniana. O osso mais duro do ser humano é a caixa craniana. Para proteger o que é mais importante. A bênção apostólica aqui no peito. Para quê? Para quê? Aqui no peito, aqui para quê? Abençoa meu coração ter as válvulas cardíacas bem funcionais. Não faz sentido bíblico você botar a mão aqui no peito. A mente e o coração não é interligado com a outra. Como todo o corpo. A alma e o espírito. Claro, a mente controla todas as funções, incluindo o coração. Para eu estar com essa entonação de voz assim, é a minha mente que está modulando. Eu podia estar gritando mais, podia estar gritando menos. Quem está modulando isso? A minha mente. Não é? Para eu levantar esse dedinho aqui, quem comandou? Tudo é aqui, ó. Aqui, ó. Onde Jesus habita dentro de você? Primeiro que Jesus está lá no céu, do lado do Pai. Ele não está corporeamente dentro de ninguém, tá bom? Mas a essência dele está dentro de onde em nós? Aqui no ventre ou aqui, irmãos? Aqui, ó. Sede do Espírito Santo aqui. Isso foi questão de tradução, pastor? O que está escrito no coração? É a palavra cardia mesmo. O conceito é que muda ao longo dos séculos. A palavra é essa, coração. Mas o conceito bíblico não... Por isso que, irmãos, eu falo de você arranjar um dicionário bíblico bom, porque não adianta procurar no Aurélio, viu, queridos? Vocês cometem um grave erro de estudar a Bíblia pelo Aurélio. O Aurélio é influenciado pela mudança das línguas. As línguas sofrem mudança de vários níveis. Não só na escrita morfológica, como também de conceito. Uma coisa que séculos passados era de uma forma, hoje no século XXI pode ser o contrário do que era no passado. Não usa o dicionário Aurélio. Ele é modernoso, digamos assim. Usa um dicionário bíblico que vai entender a palavra no seu sentido lá atrás, de 2.000 anos, 3.000 anos atrás. Ok? Uma dica. Dicionário Aurélio que é modernoso. Vamos lá. Efésios 1:18, igreja. Vamos cada vez mais entendendo essa luta. Está a luta, irmão, aí na sua mente, aí no seu coração? Está a luta na sua mente, no seu coração, no seu espírito? No seu corpo? Que é tudo junto. Junto e misturado. Efésios 1:18, vamos lá. Iluminados os olhos do vosso coração. Não são os olhos da cara, da face. É os olhos da mente, lá dentro. Do entendimento. Para que recebe luz no entendimento? Para saber, conhecer. Como estão entendendo? Quando você entende, você está sabendo. Quem está ministrando isso? O Espírito Santo de Deus. Saber as coisas humanas não precisa do Espírito Santo. Aprender matemática, física, biologia. Saber as coisas de Deus só pelo Espírito de Deus. Tudo que vocês aprendem, EBD após EBD, é porque tem dentro de vocês o Espírito Santo. Porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Para o homem natural que não tem o Espírito Santo, tudo que falamos aqui, que você está entendendo, para eles é loucura, maluquice, doideira, viagem. Não conseguem decodificar, porque não tem o Espírito. Para nós, as informações divinas, numa pregação, numa ministração de escola dominical, num cântico inspirado na Bíblia, vem para você uma informação divina. Ok? Essa informação divina entra aonde em você? Ilumina aonde? Os olhos do vosso coração ou a sua mente.
É na mente que é captada a informação divina. Por isso que fala ali o verbo saber, porque é mente. Saber está ligado à mente. A mente está dentro do encéfalo. Acredito eu que ninguém pensa fora do cérebro. Não gosta de perdedor. Tem espírito mal, né? Tem espírito de Cristo. Ela, quantos cristãos hoje sofrem de ansiedade? Porque nós temos o espírito de Cristo, nós temos o entendimento humano. Só que quando a pessoa vem o sentimento, as preocupações, né, os cuidados, né, que a gente tem com coisas humanas, a gente alimenta mais esse lado. E aí sofre. Não andeis ansioso por coisa alguma. Agora, eu tenho um homem que não tem o Espírito de Cristo. Ele só tem ansiedade. Ele não tem a contrapartida. Ele tem como vencer essa ansiedade através do Espírito de Cristo. Tem como vencer. Exatamente. Há uma força poderosa dentro de nós que nos ajuda a equilibrar a nossa natureza caída, que é o Espírito dentro de nós. O Espírito do Senhor no nosso Espírito. Por isso a maioria de nós deveria vencer. Digo a maioria de nós. Você falou muito bem. A quem mais você alimenta, mais fica forte. Você alimentar a sua carne, sua alma, sede dos seus sentimentos caídos, vai andar na alma. Se você, pelo Espírito, se fortalecer, você vai andar no Espírito. É simples assim. Em nós habita duas naturezas agora, lembra? Somos coparticipantes da natureza divina. Então não temos só a natureza da alma. Uma pessoa só em alma, ela não tem freio. Se ela for compulsivamente da sexualidade errada, ela vai meter o pé na jaca e não tem freio. Uma pessoa depressiva sem o Espírito Santo, ela vai até o fundo do poço. Porque ela não tem a contrapartida do Espírito para ajudar. Uma pessoa que tem tendência a ser violenta, sem o Espírito Santo, ela não tem freio, ela vai matar e morrer. Qual é a diferença para nós? É que nós temos do outro lado o Espírito. E o Espírito vai trazer a nós, não só um poder, mas o entendimento da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Estava conversando com a irmã. Tem alguém que está sofrendo de ansiedade, certo? Pensando em morrer, com medo de morrer, com medo de morrer. Na época da Covid, muitos cristãos tiveram medo de morrer. Muitos cristãos tiveram medo de se relacionar com seus irmãos porque podia pegar um vírus e morrer. Só que tem um detalhe, o cristianismo, a essência do cristianismo é vencer a morte. Não é isso que pregamos? Vida eterna. Não é contraditório a gente pegar para as pessoas, venha para Jesus que você vai ter a vida eterna, e depois você ficar com medo de morrer? Contraditório, então tu não crê na vida eterna. Você fala com a boca sobre vida eterna, mas você não crê que vai continuar existindo. É a luta do espírito contra a carne, né? O entendimento humano, cheio de medo, e a verdade de Deus do outro lado, dizendo, você é eterno, você, ainda que morra, viverá. A palavra traz a resposta certa para o nosso coração. Todo mundo está entendendo? O que nós temos que o mundo não tem? A palavra. O Espírito de Cristo é a palavra. A palavra e o Espírito. Uma vez eu fiz esse paralelo aqui, teve gente que bugou quando eu falei que o Espírito era a palavra. A palavra é o Espírito é a palavra. Está bugado até hoje? O Espírito é a palavra é o Espírito, gente. Você não tem Jesus morando literalmente dentro de você. Tem? Jesus mora dentro da sua caixa craniana? O Espírito dele. Que o Espírito dele é o quê? A palavra. Qual é a essência do próprio Senhor Jesus? Qual é a essência do próprio Senhor Jesus? Ele é a palavra, é o Logos. O Verbo. Romanos 8,16. Vou deixar a palavra iluminar o vosso coração. Vamos lá? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como que ele faz isso? Palavra. Palavra.
o próprio Espírito Santo, aqui é o Espírito Santo, Espírito externo do Senhor, testemunha, testifica, concorda com o nosso espírito, o espírito humano, que é a nossa capacidade de entender que somos filhos de Deus. Como é que você sabe que você é filho de Deus? Porque a palavra vem e diz, você é filho de Deus. Aí você entende, eu sou filho de Deus. É uma convicção. É uma convicção gerada pelo Espírito do Senhor no nosso espírito. Entenda que nosso espírito, nosso, humano, quando for de Deus, é de Deus. Mas aqui é nosso, como da Maria, meu espírito. Esse espírito, o homem toma consciência do mundo espiritual só. Sem espírito, não tem como haver essa testificação. Por que tem pessoas que sabem que não são filhas de Deus? Elas não sentem nada no seu espírito. Porque não foram ungidas. Não é questão de querer, é eleição. Eleição. Mas não conseguem discernir. Como vai discernir sem o Senhor agir na mente dela? Não tem como. É impossível. Eu creio que todos, seres humanos, só que através da palavra, aí sim, dentro do casamento, aí sim há uma concepção. Aí ele recebe a capacidade para entender o espiritual. Então recebe a capacidade. É o que a palavra de Deus chama de metanoia, mudança de mente. O padrão mental é mudado. Eu tiro comigo. Entendeu? A minha conversão foi um vídeo tanto para mim. Então, quando era igual a pessoa que olhar para a missão, você não é um cristão. Mas Deus foi transformando seu padrão mental. É isso? Amém. Amém. Ou seja, tem esse espírito, não o espírito. O espírito que emana de Deus é por isso que ele é santo. Mas todos nós já andamos no espírito da desobediência também. Ou não? Fazendo coisas desagradáveis. Diga, Palmeirinha, que bom te ver, querido. Você sabe que eu te amo. Vamos lá, fala. Ficou registrado, tá todo mundo ouvindo, viu? Nosso relacionamento. Fala, querido. Eu ainda continuo com os mesmos sentimentos, Você está falando da perda do espírito, aí é outro grau, né? É o grau mais elevado de perdição que existe para um cristão. Eu acredito que não, porque perde a capacidade da conexão com Deus. Uma pessoa que está morta não sente mais nada. Mesmo tendo sentido. Tem gente que apostatou e não tem a menor vontade de voltar para Deus. Zero. Zero vontade. Enquanto tem o Espírito de Deus dentro de você, ele vai gerando. Sem esse Espírito, sem conexão com Deus, treva absoluta, não tem mais como. Por isso, caímos em Hebreus 6. É impossível ser renovado para arrependimento. É a questão do pecado. Pecado contra a morte, porque o pecado contra o Espírito. Blasfemou, morreu espiritualmente, não tem mais como receber a segunda vez o Espírito Santo. Não tem mais como. Todo mundo entendeu até aqui? Está difícil, não é, irmãos? Não está difícil, não. Excluindo a parte do corpo, todo mundo sabe que tem corpo. A nossa grande dilema é entender a diferença entre alma e espírito humano. Alguns nem sabiam que tinha espírito humano, só pensavam no Espírito de Deus. Agora você tem que pensar corpo, alma, espírito humano e espírito de Deus. Acho que o espírito tem que estar bem no seminário, na ilustração. Eu vou botar uma ilustração aqui para facilitar. Eu vou usar a ilustração. Ilustrações ajudam muito. Botei essa aqui meio doideira aqui, que eu achei na internet. É difícil ilustrar coisas abstratas. Mas está aqui, ó, iluminou os olhos do coração e abriu um entendimento dela ali. Vamos lá. Avança aí para mim. Esquisito, né? Desenho feio. Pior se eu tivesse posto outro desenho que eu vi, que dividiu o homem em várias partes, 6 partes, assim. Com a carne dele. É bem esquisito. É assim que alguns pensam. Isso faz sentido
quando entendemos que o Espírito Santo vem para dentro do coração do homem. Sede dos... O que é o coração humano? Sede dos pensamentos. Reafirmando que o Espírito Santo só tem um lugar para estar dentro de mim. Aqui. Não está aqui na bomba hidráulica, não está no meu âmago. Para vocês terem uma noção como é que os termos mudam, na sua Bíblia, no Antigo Testamento, a sede dos sentimentos era as entranhas. Tem a expressão na sua Bíblia, entranháveis afetos. Afeto nas entranhas aqui, ó. É a mesma coisa que se pensa hoje? Não. Se pensa que os sentimentos estão aqui. Ou aqui, no peito. Reflete. É aquela velha história. Você está apaixonado. Aí vê a criatura que você está apaixonado no coração. Dá uma saltitada. Aí você pensa assim, o meu coração. Não é o seu coração, é o reflexo do seu cérebro. Você vê uma coisa muito ruim, embrulha o estômago. Reflexo do seu cérebro. Aí embrulha o estômago. Reflexo. Mas é tudo aqui, ó. Tudo aqui. Filipenses 4:7, irmão. Vamos lá. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? Vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Coração e mente. Ok? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e que é apta para quê, irmão? Discernir os pensamentos, propósitos do coração. Ele gosta quando eu bato aqui, ó. Pensamento, propósito do cardia, do coração. Não tem pensamentos e propósitos saindo do peito. Tem daqui, ó. Todo mundo entendeu? De onde sai o pensamento? Não sei se é que você pensa com o seu órgão no peito. Vou mandar estudar você. Na NASA. A única pessoa que pensa com o peito. Com os órgãos no peito. Pensamento do coração. Amém? Só a palavra consegue separar essas partes. Isso tudo junto é um homem. É indivisível, irmão. Eu quero mostrar a vocês que a gente fica aqui estudando, tentando ver os limites de cada parte do homem, mas na verdade é um homem inteiro. O homem inteiro é constituído dessas partes. Uma parte um pouquinho mais elevada, uma parte mais carnal, uma parte física. Chegamos até aqui, todo mundo? Avança para mim. É isso aqui a ilustração. Vai ficar melhor, né? Aqui, ó. Parte exterior do homem. É a aula do professor da mata, tem que falar. Corpo. Parte interior do homem, azulzinho aqui. Alma. O que mais que tem? Mente. É mente. Alma do homem é para discernir. Capacidade de absorver coisas que naturalmente não se absorvem. E o que está dentro do espírito humano? Espírito Santo, espírito do homem, alma e corpo. Aqui fizeram um fantasminha aqui separado do espírito. Nós não temos um fantasminha dentro de nós. É só ilustrativo, tá? Separaram aqui a carne, separaram aqui a alma, já é uma alma penada aqui sem corpo, alma pelada, e ainda fizeram, depois da alma pelada, ainda fizeram mais outro fantasminha. E que fantasminha é esse aqui chamado espírito? Não tem fantasminha, ok? Não personalize uma área da sua própria capacidade intelectiva.
O Espírito então não tem forma. Qual é a forma do Espírito? Só no livro daquele infeliz do Benihim. Só no livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo, que ele foi capaz de dizer, ninguém se escandaliza, que o Espírito tem corpo. Está escrito no livro dele. Aonde na Bíblia que o Espírito tem corpo? Benihim, não sabe o que é Benihim? Só você que não sabe. Quem não leu aí Bom Dia Espírito Santo? Então, quem leu Bom Dia Espírito Santo? A maioria. Fica dando bom dia para o Espírito Santo que não é pessoa. Benihim. Vendeu igual água aqui, best-seller aqui no Brasil. Bom dia, Espírito Santo. Só ele para dizer que o Espírito Santo tem corpo e ninguém jogou o livro no fogo. Eu rasgaria aqui esse livro, jogaria no fogo. É o anticristo falando. Como é que fica essa divisão aí quando a pessoa morre? O que separa quando a pessoa morre? Parte interior, parte exterior. Qual é a parte que vai para a terra? Qual é a parte que sai do homem? Alma e espírito. Não sai só a alma. Porque o espírito do homem é a sua mente, sua capacidade de pensar. Vamos chegar lá agora. Vamos avançar. Achei essa ilustração bacana. Meio bizarrinha, mas bacana. Não é bacana? Você lê a palavra, ilumina o quê? O entendimento. Lá em cima na cachola. Aqui o cara até botou o coração brilhante aqui, né? Coração do peito brilhante. Mas isso aqui, meu irmão, isso aqui, ignora. É reflexo, ignora. Difícil de achar uma imagem para, né, graficamente mostrar que o seu entendimento está sendo iluminado. Gostei desse. E tem mais esse texto que não está na sua folhinha, 1 Pedro 3,15. Parece um ET, né? Porque a mulher está careca ainda por cima. É uma mulher, eu acho que é uma mulher, tem busto, mas a cabeça está meio ovalada assim para trás, né? Parece um ET. Mas foi a melhor ilustração que eu achei, irmão. Vamos lá, 1 Pedro 3,15. Quero ver vocês procurando esse tipo de imagem na internet. Vocês vão achar coisas muito bizarras, irmão. Vamos lá. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Sinônimo da mente. E estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O que você santifica? A mente. Tem como santificar o coração de carne? Cérebro? Não. Você está santificando o que está dentro do cérebro, que está atuando dentro da sua alma, da sua mente. Capacidade de estar consciente. É isso que você santifica. Como é que você santifica? Tomando as decisões corretas. Escolha. Vulgo livre-arbítrio. Tua escolha te santifica ou tua escolha te contamina. Simples assim. É super simples. E durante o dia, que nós estamos acordados várias horas, nós tomamos várias escolhas, inúmeras escolhas. Você pode até escolher hoje, por exemplo, não voltar à noite para tomar Santa Ceia. Hoje tem Santa Ceia. Qual é a vontade do Espírito de Deus? Que você tome ou que você não tome? Que você tome. Obediência, vem logo o versículo na mente. Por que vem o versículo bíblico na sua mente, quando você pensa nisso? Porque o Espírito é a palavra é o Espírito. E a palavra o Espírito traz a palavra à memória. Vos fará lembrar todas as coisas que vos tenho dito. Isso é a função do Espírito. Vão conectando os textos que vão surgindo na sua mente. Avança aí para mim. Vamos lá, para encerrar essa aula. Eu me amarrei em fazer essa aula, irmãos. Eu fiquei feliz, tive respostas. Se você chegar no final dessa aula e dizer, pastor, continuo sem entender. Aí sinto muito. Vou orar para que o Espírito Santo te ilumine, porque o máximo de resposta que eu alcancei foi isso aqui. O equívoco de separar a alma do Espírito. Vamos lá. Um erro comum. Usar o livro de Eclesiastes, menos revelado, para tentar criar uma ideia que não tem base bíblica.
Já foi declarado aqui, nas outras aulas, que o livro de Eclesiastes vê a morte do ponto de vista dos viventes, dos vivos. O livro de Eclesiastes não prescruta, não vai além, não transcende o que acontece depois que morre. Ele fala do ponto de vista de quem está vivo. Ele fala assim, olha, morreu um homem ali, morreu um cachorro, mesma coisa. Isso é um ponto de vista absolutamente, não é, unilateral do ponto de vista de quem está vivo na Terra. Que um homem morto e um cachorro morto não prestam mais nada. Isso não prova que Salomão tinha conhecimento profundo sobre para onde ia a alma. Ele diz que não sabe. Salomão diz, se a alma do homem sobe, se a do animal desce, não sei, quem sabe? Ele diz que não sabe, era o homem mais culto do seu tempo. Não é que ele era estúpido, é que ele não tinha revelação. Revelação foi liberada depois de Salomão. Mais de 900 anos depois, quando Jesus encarnou e trouxe luz para muitas coisas que eram obscuras. Então presta atenção, Eclesiastes 12:7 diz, e o pó volte à terra, como o era. Está falando do que o pó volte à terra? Pô. E o Espírito volte a Deus que o deu. Aqui está a expressão que leva muita gente ao entendimento errado. Até aqui, nós já caminhamos. O que seria o espírito do homem? A sua mente. Pensa, até aqui onde nós já chegamos. O corpo morre e vai para o pó. A matéria volta para o pó. Sai de dentro dele alma e espírito. Presta atenção que nessa expressão de Eclesiastes não tem a palavra alma. Tem? Não. Só o espírito. Volte para Deus que o deu. Deus mora aonde? No céu. Por inferência, você pensa o quê? Que o espírito sobe. Se formos mais técnicos, não fala alma aqui. Aqui não fala alma, aqui fala espírito. Não é o Espírito Santo. O ser humano não está todo mundo com o Espírito Santo, não. Então, que espírito seria esse que sobe? Espírito de vida? Aí subiria a alma. E fôlego de vida é a alma, nefesh. O espírito do homem, a mente do homem sobe, a alma vai para outro lugar? Presta atenção no que vocês estão pensando aí. Presta atenção. O homem morreu, um homem santo, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Morreu. A carne foi para o pó. A alma dele vai para onde? Segundo tudo que você já aprendeu nesse lugar aqui. Para o Sheol, para o mundo dos mortos. E é onde? Em cima ou embaixo, no meio? Embaixo. Nas regiões inferiores da terra. Não é isso? E aí só a mente do homem sobe para o céu? É fazer vocês pensarem. Tem gente que pensa errado. A expressão não ajuda você a entender. Que foi baseado tudo na palavra. É o meu conceito, pastor Damásio? Ou está tudo baseado na palavra? Você continua lutando contra... Pensa como você pensa. O espírito volta para Deus que o deu. O espírito sobe. Baseado em quais textos o espírito sobe? A alma do homem sobe. Em qual texto bíblico? Só. Uma expressão muito mal interpretada. Aonde é que parte do homem sobe? Qual outro texto? Vocês têm a mente iluminada de ler a Bíblia. Lembra aí de um outro texto que diz que a alma do homem, que a parte do homem sobe? Não, estou falando parte do homem, não o homem inteiro. A parte do homem. Você está pensando ainda, interpretando errado. Qual texto? Princípio de hermenêutica. Um texto ilumina o outro texto. Tem que ter um outro texto paralelo para jogar luz nesse. Onde que diz que parte do homem sobe? Procurem. Procurem com bastante afinco. Pedrinho lembrou. Fala, Pedrinho. Não fala isso não. E aí, no caso, é que quando o espírito
a pessoa morre, o corpo vai fora. Esse espírito saindo do homem seria o espírito da alma, né? Porque eles estão juntos. E voltando a Deus, quando a gente está vivo, o espírito e a alma estão dentro da gente, dentro do corpo, é tudo junto. Quando a pessoa morre, essa separação do corpo e a parte interna da pessoa seria a alma e o espírito. Perfeito. Esse voltando a Deus seria voltar para o controle dele, porque agora, desde que a gente está com o corpo, a alma está tecnicamente sob o nosso controle. Quando a gente morre, a gente perde o nosso corpo, é separado do corpo da alma e do espírito. E quem controla isso? Esse espírito é controlado por Deus, que não controla. Isso aí, varão. Eu queria ter um filho assim, viu? Queria ter um filho assim. Totalmente iluminado, inteligente pra caramba. Perfeito, Pedrinho. O problema nosso é interpretar o pé da letra em português, que na verdade é uma expressão. Volta para Deus não quer dizer subir. Nós entendemos assim. É igual erguei vossos olhos. É uma expressão idiomática do hebraico. Erguer os olhos é olhar para cima. Erguer os olhos é olhar mais distante. Essa questão linguística atrapalha o nosso entendimento. Em nenhuma outra parte da Bíblia você vai dizer que uma parte do homem subiu ao céu. Jesus é categórico em dizer: ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Jesus é a verdade encarnada e disse que ninguém jamais subiu ao céu. Como é que eu vou fazer uma proposição de teologia em cima dessa frase mal interpretada? Eu vou criar uma contradição que a Bíblia não tem. O problema é a expressão voltar para Deus. Como Pedro disse, enquanto vivos somos nós que dirigimos nossa alma para onde nós queremos levá-la. Quando morremos, quem dirige nossa alma? Deus. Quem faz essa separação? Morreu Lázaro e morreu o rico. Como é que é feita a separação se os dois morreram simultaneamente? É Deus. É no automático? Já morre assim no automático, já vai direto para o paraíso? Hã? Eu sou bonzinho aqui na terra, eu vou diretão. É um imã que me atrai para o paraíso? Não. Existe um controlador das almas aí. Entregar o Espírito a Deus é render sua essência para que Deus leve para onde Ele quer levar. Vou provar isso biblicamente. Nunca o conceito sem o texto. Amém? Para ser conceito bíblico tem que ter texto. Mais de um até. Porque só nesse aqui cria uma heresia. Não existe nenhuma base bíblica para essa ideia. A expressão, o Espírito volte para Deus que o deu, diz respeito à saída do fôlego de vida, ou ruá, ou nefesh, expirar na morte. Ruá, no Antigo Testamento e nefesh, são usados quase como sinônimos. E ruá diz a respeito, tanto ruá como nefesh, também é traduzido por quê? Hálito, fôlego. Saiu o fôlego, morreu. Parou de respirar, morreu. Só isso. Estão acompanhando aqui comigo? Dando a entender que Deus é soberano e quem controla a vida ou morte. Vamos para os textos. 1 Samuel 2,6. Leia aqui comigo, por favor. Senhor. Vamos lá. Passa batido nesse aqui. Esse aqui é fundamental para o entendimento. O Senhor, Yahvé, é o que tira a vida. Yadá. Ele deu primeiro, depois tira. Faz descer a sepultura e faz subir, ressurreição. Quem é que controla isso tudo? Deus, o Senhor, Yahvé, Deus o Pai. Esse é o conceito bíblico. Ok? Avança mais um, tem mais texto. Salmo 104, verso 29. Vamos lá? Se ocultas o rosto, eles se perturbam, seres humanos. Se lhes corta o quê? A respiração, morrem e voltam ao seu pó. Quem tem o poder de cessar a respiração humana? Deus.
Isaías 57:16. Vamos lá? Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o Espírito definharia diante de mim. Presta atenção nesse Espírito aí. E o fôlego da vida que eu criei morreria, pereceria. Deus está preocupado em não matar todo mundo. Espírito definharia perante mim e fôlego da vida. É o Espírito Santo de Deus que Deus vai fazer definhar? É o Espírito do homem. E o fôlego da vida? Sua alma, sua essência, seu nefesh. Está difícil ver que os dois trabalham juntos? Então, presta atenção. Como o Pedrinho bem colocou, morreu aqui. O que sai do homem? Sua parte material, alma e espírito. Se fosse bipartida a saída dessa alma e espírito, aconteceria o seguinte: morreu, saiu do corpo, a alma desceria para o Sheol, e o espírito do homem, que é indivisível com a alma, subiria para o céu para estar com Deus, que o deu. Essa seria uma interpretação literal. Acontece isso em algum lugar na sua Bíblia? Detalhe: as almas que saíram estão descansando no Sheol, estão sem espírito, sem mente. Elas estão sem mente, estão inconscientes. Puxou-se a alma e tirou o espírito da alma. O que vai acontecer? Entendemos até aqui que o espírito é para saber, para ter entendimento. Se tirar o espírito do homem da alma, o que acontece com a alma? Ela fica burra. E né, o zumbi sem corpo. Só a alma. E a gente tira essa parábola também. Aí, vamos completar com tudo que nós já sabemos. A alma fica consciente na morte? Sim. Estudamos semana passada? Se lhe tirar o entendimento, a alma ficaria burra. Sem entendimento. Até porque, pastor, a gente Nem pensaria, nem falaria, nem coisa parecida. vê lá em Apocalipse que as almas clamaram a Deus. Que clama, tem pensamento, entendimento, lembrança, capacidade de falar ainda. Não é? O Espírito Santo está junto com a igreja. Nenhum santo de Deus vai descer sem Espírito Santo. Deus também não tira o Espírito Santo quando a pessoa morre. É claro. É o que vai fazer ela levantar. Para ilustrar isso, se o Espírito Santo desce junto com a alma, já lemos esse texto? Já, né? Já. Avança aí para mim. Depois que eu terminar de mostrar isso aqui. Guarda aí. Para a gente entender se o Espírito Santo desce junto com a alma, de quem tem o Espírito, né? Jesus rendeu o seu Espírito. Olha bem se não é a mesma ideia de que o Espírito volte para Deus. É ou não é? De forma literal, sim. Literal é. Literalmente, o que Jesus disse que fez? Que faria? Entrega o meu espírito. Entregar o Espírito para Deus. Vamos lá, tudo que você já aprendeu aqui. Essa expressão, entregar o Espírito para Deus, seria que o Espírito de Jesus subiria ao céu e entregou no controle de Deus. É a mesma coisa. Jesus rendeu o seu Espírito nas mãos de Deus. Lucas 23, 46. Vamos ler aqui junto? Ó. Vamos ler, por favor. Estamos no finalzinho já. É uma aula importante. Sei que está longa, mas é importante. Vamos lá? Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou, parou de respirar. Morreu. Entregou nas mãos de Deus. Deus está onde? No céu. Logo o Espírito de Jesus foi para o céu. Deus tirou os 7 espíritos que estavam no corpo de Jesus. Tirou a unção?
Desceu inteiro. Deus deu a direção para onde tinha que ir. Mas Jesus saiu sem Espírito humano e sem Espírito Santo? Entregar na mão de Deus não é subir. Entregar na mão de Deus é confiar que Deus vai dar bom destino à alma. A alma de Jesus subiu ou desceu? Desceu. Lança aí, Marcelo. Há uns anos atrás eu fiz essa história em quadrinho. Foi publicada na Ediouro. Na revista Evangelho da Ediouro. Olha lá. O Espírito de Jesus descendo lá de cima. Cheio de luz, num lugar de treva. Chegou e foi pregar a quem? Aos espíritos em prisão que foram desobedientes no tempo de Noé. Não eram demônios. Foram almas que morreram na época do dilúvio. Se Jesus desceu sem os 7 espíritos, se Jesus desceu sem o seu próprio espírito, ele não tinha o quê? Mente, entendimento. Então como é que ele ia pregar? Se ele já não tinha nem mais mente, nem mais os 7 espíritos. Jesus desceu com sua parte material, alma e espírito, cheia dos 7 espíritos de Deus. Cheio do Espírito Santo. A única parte de Jesus que não estava envolvida aqui nesse passeio no mundo dos mortos era o seu corpo, que estava em cima na superfície. O Espírito de vida é a essência dele. Continua. A plenitude, por que não a plenitude? Não, você está achando... Qual é a base bíblica para você dizer que ele perdeu os outros 6 espíritos quando desceu? Tudo que a gente tem que argumentar, você tem que amarrar com o texto bíblico. Ok? Qualquer conceito sem o versículo bíblico para provar, não vale nada. Esse aqui tem versículo bíblico para provar? Tem. Avança para mim aí. Ah, eu não coloquei, né? Ih, eu não coloquei. Dei mole. Eu acho que eu coloquei. 2 Pedro, não coloquei? 1 Pedro 3, 18 a 20. Só não coloquei por extenso aqui na lição. Como é que diz o texto? Como é que diz o texto? Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados para conduzir-vos a Deus morto na carne, mas vivificado no Espírito. Como é que Jesus estava nesse momento? Vivificado no Espírito, mas morto na carne. A única parte separada de Jesus aí era a carne dele que estava em cima lá na caverna. E ele foi como? Agora ficou direitinho. Você se satisfez agora, meu irmão? Ele foi como? Vivificado no Espírito. Ok? Desceu com o Espírito Santo? Desceu. O mesmo que vai fazer a gente levantar. No qual foi e pregou os espíritos de prisão, que foram desobedientes no tempo de Noé. Não separa alma e espírito do homem. Entregar na mão de Deus não é subir. Jesus não subiu. Uma parte Jesus subiu e outra desceu. A única coisa que estava na face da terra era o corpo. O restante de Jesus desceu com ele para o mundo dos mortos. Amém, povo santo? Se agora a Diana ficou satisfeito, estou satisfeito também. O bispo Irineu de Lyon, para testificar com a igreja primitiva, como se ele cria em que o homem tinha 3 partes. Discorreu sobre o entendimento do apóstolo Paulo. Entendeu que o homem recebe o Espírito de Cristo para se tornar homem perfeito. Ele não esmiuçou muito isso, bispo Irineu, mas é o que mais esmiuçou na igreja primitiva. Tem outras partes que eu não coloquei aí, ok? Eu sempre recomendo vocês ler os bispos primitivos. Sabiam muito mais do que a gente sabe hoje, irmão. Muito mais. Vamos ler esse trechinho aqui rapidinho? Como cada um de nós recebe da arte de Deus o próprio corpo, assim tem a sua própria alma. Porque Deus não é tão pobre e indigente que não possa dar a cada corpo
à sua alma e ao seu próprio caráter. Friso, palavra caráter. Está falando de corpo, alma e de repente solta um caráter. Caráter de respeito ao quê? A alma, o espírito, a capacidade dele. Caráter é a capacidade de você transformar o que você sabe em ação. Isso é caráter. E por isso, quando será completado o número do que ele pré-estabeleceu, olha isso aqui que legal, irmão, ganchinho para a próxima aula. Será completado o número que Deus no passado, estabeleceu. O que está dizendo aqui? Predestinação. Existe um número predestinado para crer em Cristo. Isso aqui é um ganchinho para a próxima aula, que é predestinação no entendimento da igreja primitiva. Todos os inscritos da vida, ó, tem o nome do livro da vida, ressurgirão com o seu corpo, sua alma e seu espírito, com os quais agradaram a Deus. Agradou a Deus com corpo, alma e espírito, seu, do homem. E os que merecem os castigos, recebê-los-ão com suas almas, seus corpos, nos quais se afastaram da bondade divina. Interessante, não fala seu espírito, né? É meio depreciativo esse comentário de Irineu. Como se assim, olha, quem é de Deus vem com tudo. Quem não é de Deus vem só com as partes básicas. Está querendo dizer assim, olha, é menos. Quem é perdido é menos. Quem é de Deus vem com tudo. Avança mais um aí para mim, Marcelo. 1 Tessalonicenses 5:23. Está bem grandão para todo mundo ler. Vamos em voz alta? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que esse Espírito aqui não é o Espírito Santo? Além de ser vosso, tem mais uma qualidade. Tem mais uma questão aí. Tem que ser o quê? Manda o quê? Conservar. Para não perder ou deteriorar. O Espírito Santo de Deus se deteriora, perde suas propriedades. Nós temos que conservar o que nós temos. Corpo, alma dentro desse corpo e o espírito do homem, que é a mente. Tudo isso tem que ser guardado. Entenderam? Entendeu, mestre? Glória a Deus. Não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas o espírito. Ah, o varão ia ter um texto lá. Fala, varão, cadê o texto? Lembrei agora. Vamos rapidinho, que já estamos... Vamos lá. Nosso horário está bem avantajado já. Apocalipse 6, 9 e 10. Diz assim: e havendo aberto o quinto selo, e lhe bate voltar as almas que foram mortas com amor da palavra de Deus, e com amor do testemunho dela, e clamavam com grande voz de guerra, até quando o verdadeiro e santo lutador não julga e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Isso aí. São as almas dos mártires clamando justiça. Conscientes, lembrando e falando. Completo. Alma e espírito. Se vocês estivessem sem espírito, estariam sem mente. Não teriam autoconsciência. Nem lembrança, nem coisa nenhuma. Seriam fumacinhas vagando. Pastor, você vai ver o vídeo, né? Então, eu me sinto aqui, questão de julgamento. Eu tenho que ser federado a seu filho, né? Andando com a palavra, para no final eu tenho que ficar. Então, para andar a segunda palavra, você tem que estar com a palavra onde? Aonde é que tem que estar a palavra? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aonde? Na vossa mente. Como é que se sente do Espírito Santo? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais. Que provém da onde? Da vossa mente. Tentou algum cântico sem a mente?
Você fala alguma coisa sem sua mente, irmão? Você reage sem sua mente? Vamos finalizar essa aula. Deus será glorificado na sua criatura, conformado e modelado a seu próprio Filho. Quem quiser ler em voz alta com o pastor, vamos lá? Pois pelas mãos do Pai, isto é, por meio do Filho e do Espírito, o homem, e não uma sua parte, torna-se semelhante a Deus. A alma e o Espírito podem ser uma parte do homem, não o homem todo. O homem perfeito é a composição e união da alma que recebe o Espírito do Pai e está unida à carne, plasmada segundo a imagem do Pai. Com efeito, se é eliminada a substância da carne, na morte, isto é, da obra plasmada, o corpo, e só se considera o que é propriamente espírito, isto já não é um homem espiritual, e sim o espírito do homem ou o espírito de Deus. Está fazendo separação. Separou a carne, o que resta do homem, o espírito do homem ou o espírito de Deus. Isso tudo junto é o homem inteiro. Separou a carne, sobrou isso aqui. Quando, porém, este espírito mistura-se com a alma e se une à obra modelada, pela efusão desse espírito, realiza-se o homem espiritual e perfeito. E é este mesmo que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ser imagem e semelhança de Deus é ser homem espiritual perfeito. Quando chegarmos na plenitude, seremos assim. Amém? Homens e mulheres espirituais perfeitas, cujo corpo vai ser glorificado na vida de Cristo, porque por dentro já foi iluminado o coração, já foi santificada a sua mente, sua alma deixou de pecar, por cometer atos pela vontade que você tem e pelo poder de Deus, e no final é só o glacinho do bolo, que é o corpo, para glorificar. O processo é do interior para o exterior, pela efusão do Espírito Santo. Amém? Todo mundo entendeu? Avança isso aí para mim. Todo cristão, portanto, recebe o Espírito, a unção no coração, cérebro e seu espírito, mente, é ensinado pelo Espírito do Senhor. 1 João 2, 27. A unção vos ensina, a unção que dele recebeste vos ensina. Eu não coloquei aqui por extenso. O padrão mental divino é impresso no padrão mental humano. Espírito no espírito. 1 Coríntios 2, 15, 16, irmão, para terminar, vamos lá? Porém, o homem espiritual julga ou discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu o quê? A mente do Senhor, que a possa instruir. Nós, porém, temos o que, igreja? A mente de Cristo. Amém. Glórias ao Pai e ao Filho. Isso aqui foi o finalzinho que botei. O versículo vai só até aqui. Vamos ficar de pé, queridos. Glória a Deus. Espera aí que vamos dar glória a Deus primeiro, depois tira a dúvida do varão ali. Dá glória a Deus. Que tem iluminado o nosso entendimento. Tira a dúvida agora, varão. Se não é dura, para esclarecer, então é um acréscimo. Fala, homem de Deus. O homem, filho de Deus, ele morreu pelo Senhor. O não, filho de Deus, Também. O que foi não filho de Deus, ele só ficou beneficiou. E a sua alma e sua mente está lá também, porque eles pensam. Ficou com o Espírito humano. E A alma. o filho de Deus ficou com o Espírito humano, a alma. E a unção. Por que eu posso provar que a unção não sai na morte? Deixa eu terminar. Você está completando o que eu já falei, mas está só aumentando a aula, vai falar. Quando nós voltar o corpo glorificado, nós vamos voltar sem o Espírito humano. Certo? Por quê? Perdeu a mente? Eu quero saber o que o pastor falou que Jesus voltou,
Ele voltou para Então, por que seria diferente conosco? Mas já falei sobre isso. Ele desceu inteirinho, só deixou o corpo aqui em cima. Por que não seria também a sua mente? O Espírito humano não faz parte de você, é o que você é. O Espírito é a sua mente. O Espírito homem é para discernir. Então, querido, quando você levantar lá do mundo dos mortos, se for o caso, você pode estar vivo na volta de Jesus. Quando você voltar do mundo dos mortos, você vai voltar sem mente? Se o Espírito humano é a mente, eu preciso do Espírito humano para tudo, até para falar contigo. Sem o meu Espírito humano, eu não tenho como discernir o que você está falando. Ele está inteiraço lá no céu, com tudo. E os 7 Espíritos de Deus. Eu falei, por que eu posso provar que o Espírito não sai na morte? Espírito de Deus. Jesus falou que nós receberíamos o Paráclito Como Senhor. e ele habitaria para sempre convosco. Para sempre, é para sempre, forever. Amém. Amém. Amém? Para sempre. Não sai. O Espírito Santo não sai no processo. Glórias a Deus. Vamos agradecer o Senhor. Logo mais à noite é Santa Ceia. Para lembrar da cirurgia dele. Ah, sim. E a irmã Selma está falando também que ela não veio porque não está bem de saúde. Então vamos clamar por esses 2 irmãos. Deixa eu dar um pitozinho nas minhas ovelhas. Quem não é minhas ovelhas ainda, baixa as orelhas. Não é o pessoal. Povo de domingo, está todo mundo dentro de casa. Tem alguém trabalhando aqui no domingo? Não. Então por que chega atrasado no domingo no culto? Dia de semana eu até entendo. Vem de longe, vem da centro da cidade, vem de longe. Pega trânsito. Hoje o trânsito é muito menor, irmãos. Mesmo quem mora longe. É uma questão de hábito. Tem gente que se vicia em chegar atrasado. Lembra quando eu ensinei à igreja que o teu culto é feito de várias partes e que o louvor, a parte introdutória, é parte do seu sacrifício para Deus? Se você chegar atrasado 10 minutos e perder um louvor, você deixou de dar uma parte do seu carneiro para Deus. Deixou de dar as pernas. Se você perder 2 louvores, você deixou de dar as pernas dianteiras também. O teu culto começa quando começa o culto aqui. Por que chega 10, 15, tem que mexer? O culto é 6h30. Aí tu olha para a igreja, está vazia ainda. Quando dá 6h40, tem uma galera ali presa ali no corredor ali. Aí quem está dirigindo deixa entrar. Quando dá 5 para as 7, chega outra galera. Aí permite. Por que chega atrasado? Se está saindo de dentro de casa no domingo, sem trânsito. Não estava trabalhando. O culto do Senhor é santo, todas as partes. O louvor é santo, as orações são santas, a palavra é santa, tudo faz parte do culto agradável a Deus. Quem vai julgar é Deus. Não há motivo para atrasar, irmãos. O culto não é a partir de 6h30. Ele começa às 6h30. Que hora você tem que chegar aqui? Antes de 6h30. Não é a partir das 6h30. 6h40 você está atrasado, está perdendo parte do seu culto. Chega cedo em nome de Jesus, o que custa? O culto aqui nessa igreja acaba 9 horas da noite, você vai para cá ver o Fantástico ainda. Ah, pelo amor de Deus, acaba cedinho, por que chega atrasado? Pito só para minhas ovelhas, tá? Eu não sei por que chega atrasado. E não se falta a Santa Ceia não é negociável. Estenda suas mãos ao céu, vamos agradecer a Deus. E aproveita que eu estou calmo, eu estou pleno do meu espírito aqui, irmão. A exortação é firme, mas não é cheio de ódio, não. É para o teu bem. Você faz parte com Deus, começa a chegar atrasado, você está no prejuízo com Deus, hein? Saiba disso. Você começa a ficar fraquinho na fé. Eu não sei por que eu estou fraquinho na fé. Vacila pra caramba. Vacila pra caramba. Fala com Deus que vem adorar e chega atrasado perto dos louvores. Como é que é isso? O prejuízo é seu, meu filho. E aí o pastor de vocês geme.